Beleza, pessoal? Vamos lá então para a resolução dos exercícios? Selecionei aqui então 5 questões do livro de vocês. Prestem atenção em quais são as questões para vocês não colocarem um gabarito errado, tá bom? E não fazerem nenhuma confusão. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Primeira questão. Peguei lá ó, da página 481, a questão número 1 que fala assim, ó, caracterize o modelo atômico de Dalton. Pessoal, Dalton foi quem? Foi o primeiro deles, lembra? 2 cientistas que eu tô falando. Foi o primeiro deles. Ele achava que o átomo ele era maciço, né? Indivisível. Era uma massa rígida, como tá aqui, ó. Segundo o modelo de Dalton, o átomo é uma esfera maciça, rígida, indivisível, indestrutível e eletricamente neutra. Lá no modelo de Dalton ainda não sabia nada sobre aquelas partículas subatômicas, tá bom? Ele achava que era uma esfera neutra. Segunda questão, lá na questão número 4 da mesma página, ele pede para caracterizar agora o modelo de Bohr. Bohr foi o último, pessoal, lembra? Foi aquele mais completo, é o que a gente conhece hoje, o que a gente estuda lá na parte da química, tá? Lembra? Ele dizia que o átomo, então, ele tem mesmo uma região central, o núcleo, onde vai apresentar as partículas positivas e aquelas neutras, que são os prótons e os nêutrons. Em volta dele estão os elétrons. Isso daí Rutherford já tinha falado, só que Bohr ele complementou dizendo então que esses elétrons, eles encontram-se distribuídos em camadas, ou seja, em níveis de energia, lembra que eu falei? Girando em órbitas circulares com energia constante. Aquela órbita onde cada elétron faz parte, ele está com uma energia constante. Quando ele ganha ou perde energia, é que ele vai saltar de uma camada para outra, tá bom? Então, esse aí é o gabarito que vocês vão poder depois copiar lá nos slides que eu vou disponibilizar, beleza? Depois, página 482, questão número 1 lá do livro de vocês. Pede para fazer a associação entre, então, os modelos que a gente estudou e essas afirmações sobre cada um deles, né? Então, vamos lá. O primeiro, o átomo possui elétrons que se movimentam ao redor do núcleo em órbitas circulares. Acabamos de ver no gabarito anterior. Quem foi, então, o cara que falou isso daí? Bohr, não é mesmo? Depois, o átomo é formado por uma massa de carga elétrica positiva, uma massa positiva, com elétrons uniformemente distribuídos, aqueles incrustados, na massa. Quem foi que falou isso? Nosso querido Thomson, né? Depois, o átomo é uma esfera maciça indivisível. Primeiro que nós vimos, Dalton, né? Dalton era esse mais simples. E por último, o átomo possui um núcleo pequeno com carga elétrica positiva e elétrons de carga elétrica negativa que se encontram na eletrosfera. Foi o primeiro a ver isso daqui, foi Rutherford, certo? Então aí é o nosso gabarito de regra, de ordem, né? D, B, A e C, ok? Bateu aí com vocês? Todo mundo de molezinha? Já tinham feito isso, eu acho já, né? Lá na aula de química. Fica como uma revisão mesmo. Agora, 482, questão número 2. Fala assim. Com a proposta do modelo atômico de Thomson, houve uma importante ruptura de convicções a respeito de como seria o átomo. Qual é a principal diferença que Thomson apresentou em seu modelo e que o diferenciou da ideia até então aceita sobre átomo? Quem veio antes de Thomson? Dalton, não é? Dalton dizia que era uma esfera maciça, neutra, indivisível. Ele não conhecia o quê? Que foi justamente o que Thomson descobriu, aquelas partículas subatômicas, que são então as partículas eletricamente negativas, os elétrons, beleza? Então essa foi a principal diferença entre eles, tá? Então, ó, a principal diferença de Thomson mostrou que o átomo era divisível, ele tinha partículas ainda menores, ele tinha partículas subatômicas, não era uma massa lá maciça e indivisível, beleza? Vamos lá, próxima questão.
Página 482, a questão número 1. Confere aí comigo. Ele fala assim: sobre a evolução do modelo atômico, afirma-se. Primeiro, a gente vai ter que ver então quais são verdadeiras, tá? Primeiro, de acordo com os postulados de Bohr, os elétrons emitem energia quando saltam de um estado energético para outro mais interno. Verdade, gente? Verdade, lembra? Quando ele vai para uma camada mais interna, ele está perdendo energia, ele está emitindo energia. Perfeito. Isso daqui, então, o número 1 está correta. Depois, 2. Após a descoberta da radioatividade, Rutherford propôs que o átomo é maciço, esférico, descontínuo e formado por um fluido com carga positiva na qual estão dispersos os elétrons. Caraca, nada a ver, que eles misturaram um monte de informação, né? Rutherford que falou que era maciço, esférico, descontínuo? Não. Rutherford foi o que viu que tinha lá o núcleo e em volta tinha um espaço, né? Um buraco ali entre o núcleo e os elétrons. Nada disso. 3. Thomson realizou experimentos, ficou aqui, né, espaçado de novo. Realizou experimentos com tubos catódicos que permitiram concluir que o átomo é formado por duas regiões distintas: o núcleo e a eletrosfera. Gente, foi Thomson que conseguiu ver isso? Que a eletrosfera, esses elétrons estavam afastados do núcleo? Thomson era o pudim de passas. Ele acreditava que era uma massa positiva e incrustado nessas massas estavam as cargas negativas. Então não, tá errado, tá? Depois, 4. Segundo Dalton, a matéria constitui-se de pequenas partículas esféricas, maciças e indivisíveis denominadas átomos. Perfeito. Dalton dizia isso. Toda a matéria é constituída por esses átomos. E como são esses átomos? Esféricos, maciços e indivisíveis. Então, nosso gabarito, letra B de bola. Apenas as proposições 1 e 4 estão corretas. Ok, gente? É isso. 5 questões de resolução com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, não tenham ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, fale lá com a gente na nossa sala de aula, tá bom? Um beijo, espero vê-los em breve. Tchau, tchau!